Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça conosco. Hoje nós temos aqui o nosso irmão amigo Cláudio Manzani, do Centro Nova Luz de Bauru. Ele vai nos falar sobre a parábola das 10 virgens. Vou ler uma mensagem antes de fazer a prece, que fala sobre melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturvem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores transações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de exprimir. Agora nós vamos fazer a prece inicial e logo em seguida, Cláudia, fica à vontade, cada sua. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Agradecer a espiritualidade maior que nos assiste, por se fazerem presente. Pedir que os guardiões da casa possam nos ajudar a ter um bom entendimento do que nos foi passado, do que nos vai ser passado essa noite, incluir o nosso amigo, para que ele possa passar-nos a mensagem dessa noite da melhor maneira possível, que consigamos entendê-la e colocarmos no nosso coração, que possamos sair daqui melhores do que entramos, e consigamos renovar as nossas energias, e certamente os bons feitores estão nos disponibilizando. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco, que tenhamos um ótimo estudo. Assim seja. Muito bom. Estão muito longe de mim, não sei se vocês vão me escutar. Escuta, tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Eu vou utilizar o livro do Alírio de Santo Filho, tomar como base esse livro para a gente entender essa parábola das 10 virgens. Essa parábola ela é muito incompreendida, porque é um tanto complexo o seu entendimento. Se formos ver ao pé da letra, a parábola é praticamente incompreensível. Então é muito importante que vejamos os símbolos que estão por trás de todo o texto do Evangelho de Jesus. A parábola das 10 virgens foi registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 3. Eu vou ler o texto, aí depois nós vamos pegar versículo a versículo e vamos estudando esse versículo a versículo, refletindo. No final, eu deixo um espaço aí para a gente conversar sobre, tá bom? Sobre a parábola. Então vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquelejaram todas
e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Então a parábola é muito simbólica. Porque se nós formos ver ao pé da letra, seria muito estranho um esposo para 10 virgens com o mesmo signo. Jesus estaria falando de uma situação de orgia, e não de uma noite de núpcias natural, como deve ser de um casal. Seria absurdo Jesus estar falando de uma orgia e não de algo que tenha a ver com questões conscienciais da vida. Jesus está tratando de questões muito profundas, atinentes ao ser espiritual que nós somos. Então, inicialmente, vamos refletir quem são as 10 virgens. Elas simbolizam toda a humanidade. E dentro da humanidade, características de pessoas que se comportam como as virgens prudentes e pessoas que se comportam como as virgens loucas. As virgens prudentes representam todas as pessoas que estão buscando desenvolver o reino de Deus em si mesmas. E que é o reino de Deus, né? Em si mesmas. É quando a gente sente uma harmonia, uma paz interior, porque nós estamos cumprindo as leis de Deus. Como que a gente cumpre as leis de Deus? Desenvolvendo as virtudes. Quando nós desenvolvemos as virtudes, humildade, orgulho, amansar a rebeldia, ser mais carinhoso e menos egoísta, pelo menos são 3 virtudes para a gente trabalhar. Quando nós estamos fazendo esse exercício de ir trazendo as virtudes para dentro de nós, nos trabalhando nesse sentido de evolução, nós com certeza estamos cumprindo as leis de Deus. E se estamos cumprindo as leis de Deus, nós estamos trazendo para dentro de nós o reino de Deus. Então, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento da verdade universal, se espiritualizando, se transformando em pessoas melhores. As virgens loucas são aquelas pessoas que vivem uma vida materialista, cultuando o prazer a qualquer custo, vivenciando não o espírito imortal, que todos nós somos, né? Totalmente distanciadas das questões espirituais. No caso, é a maioria da humanidade que se comporta como as virgens loucas. O esposo tem aqui a representação do Cristo, tanto do Cristo manifesto, que é
é Jesus, quanto o Cristo interno que trazemos dentro de nós, a essência divina que somos. Todos nós somos criados, simples e ignorantes, e trazemos uma fagulha divina dentro de nós. Essa fagulha divina é o exercício que nós vamos ter que fazer para desenvolver as virtudes, pensando na virtude maior, o amor. Essa fagulha de amor está dentro de nós. E essa fagulha, sendo o amor a virtude maior, onde de todas as outras virtudes nascem a virtude do amor, nós vamos aos poucos nos exercitando, humilhando nosso orgulho, amansando nossa rebeldia, sendo mais caridoso e menos egoísta, e vamos com isso evoluindo e trazendo para dentro de nós o reino de Deus. As lâmpadas representam virtudes. Naquela época, a lâmpada era uma espécie de lamparina que se colocava um pavio e óleo e se acendia um fogo para iluminar. E o que acontece? As loucas levaram as lâmpadas sem azeite, ou seja, sem nenhum combustível para acender a lâmpada. Então, o que significa o azeite? O azeite, ou combustível, vai simbolizar determinadas virtudes importantíssimas para o processo de desenvolver as demais virtudes. Ou seja, quando nos propomos a exercitar o esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Então a gente tem que se esforçar, mas um esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Isso é o combustível para a gente desenvolver as demais virtudes. Então vamos ter o combustível necessário para desenvolver as demais virtudes que a vida nos convida. Por exemplo, eu falei para vocês, o mudar o orgulho é uma virtude que, se a gente fizer persistir, exercícios continuados, disciplinados, nós vamos conseguir realmente desenvolver a humildade. São poucas as pessoas que se ocupam com as virgens prudentes. Trabalho, A maioria se comporta como as virgens loucas, ou seja, pessoas que vivem para a vida material. São poucas aquelas que fazem esforços para desenvolver as virtudes, superando as suas más inclinações. Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, se ocupou dessa questão na pergunta 909. Ele pergunta aos benfeitores da humanidade: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é muito significativa. Os benfeitores dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há poucos dentre vós fazem esforços. Primeiro, os benfeitores falam que vencer as más inclinações é perfeitamente possível, fazendo esforços, muitas vezes insignificantes. O que significa um esforço insignificante? Não quer dizer que superar as nossas limitações seja fácil. Não é isso que os benfeitores estão falando. É que é tão significativo vencer as más inclinações. Quais são as más inclinações? É quando nós damos vazão aos nossos vícios morais.
quando a gente, por exemplo, dá vazão ao nosso orgulho, à nossa rebeldia, né? Quando a gente tem oportunidade aí, a gente às vezes, em vez de humildade o orgulho, a gente aumenta esse orgulho em algumas situações. Ou seja, isso é dar vazão a esses sentimentos negativos. Essas são as nossas más inclinações. Então, quando nós comparamos a superação das limitações com os esforços que fizemos para superar, o resultado é tão significativo, que o esforço, volta a repetir, humildade, orgulho, amansar, rebeldia, é insignificante perto do resultado que obtivemos. É esse o significado dessa resposta. E aí os benfeitores falam, o que lhe falta é a vontade. A vontade de quê? De autotransformação. Se não for feito o esforço para que a vontade de autotransformação aconteça, ela não vai realmente ocorrer. E aí os benfeitores falam, com poucos dentre vós fazem esforços. Realmente, são muito poucos aqueles que fazem esforços. A maioria se comporta como as virgens loucas, vivendo como se fosse eterna a vida no mundo, e não como espíritos imortais que todos nós somos. Então é muito importante trabalhar o querer. Diz um ditado popular, querer é poder. Mas é um querer não da boca para fora, só com os lábios. É o querer da boca para dentro. Querer realmente realizar esforço de autotransformação. Quando queremos isso, nós nos comportamos como as virgens prudentes. Vejamos que o esposo é tanto o Cristo manifesto, que é Jesus, quanto o Cristo interno que todos nós trazemos, essa fagulha do amor. Jesus é a luz do mundo e nos convida para luzir o nosso interior, para fazer brilhar o nosso interior, o nosso Cristo interno. Na parábola, essa conexão com o esposo é exatamente a conexão com o Cristo interno que somos, tendo como referência o Cristo manifesto, que é Jesus. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Ele esteve aqui e nos mostrou como se desenvolvem as virtudes, como você pode realmente evoluir, desenvolvendo virtudes e conexão com as leis de Deus, cumprindo as leis de Deus. Por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade. Então, quando fazemos isso, nós vamos acender o nosso azeite e produzir luz na lâmpada, desenvolvendo as virtudes que a vida nos convida e crescemos com isso. Às vezes, quando estamos acamados e precisamos que alguém nos dê um copo com água, um remédio, e justo eu, por exemplo, que controlava tudo e todos, e agora estou na cama e preciso que alguém me traga um remédio para que eu beba, tenho às vezes ali a oportunidade de perceber o quanto o meu orgulho está alto e fazer com que eu vá humildando esse orgulho e agradecendo
a essa pessoa, a essa água, a possibilidade de ainda estar aqui com as pessoas que amam vocês, amam a todos nós. Então é isso que a gente tem que praticar. As virtudes não é só no centro, não é só no trabalho, não é só na família, é em todo lugar. Nós temos oportunidades e a vida nos oferece várias e várias oportunidades para que a gente, por exemplo, humilde o orgulho, amando sem rebeldia, que a gente seja mais caridoso, menos egoísta. Como eu vi hoje aqui, um monte de pizza que foi feita aí, com muito amor, com muito carinho, né? Para que possa desenvolver os outros trabalhos que existem aqui no centro, né? Brechó, entrega de cesta, de sacolas, né? Entrega de sacolas, que isso é um exercício. Mas não é só aqui. Nós temos que fazer isso em qualquer lugar que a gente esteja. Então, quando a gente desenvolve as virtudes que a Bíblia nos convida, a gente acaba crescendo com isso. E tem aqueles que estão imprevidentes, desprevenidos, e buscam a satisfação dos instintos, e se ocupam, e não se ocupam, né, sem se ocupar com a autoiluminação. Então Jesus diz: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tosquenejar significa ficar meio sonolento. Qual é o sentido profundo desse versículo aqui? É a questão da lei do esquecimento que se dá na reencarnação. Quando reencarnamos com qual objetivo? Reencarnamos para melhorar a nós mesmos, enquanto espíritos imortais que somos. Ninguém vem para a reencarnação para se divertir. Ninguém reencarna com o objetivo de simplesmente viver a vida e obter prazer. A maioria das pessoas reencarnam e fazem isso. Por quê? Porque, na verdade, trazemos na consciência as leis divinas. E o nosso objetivo é de cumprir essas leis, desenvolvendo as virtudes, atuando como as virgens prudentes. Como na questão 621A do Livro dos Espíritos, diz que a lei divina muitos esquecem ou simplesmente desprezam. E quando há um desprezo às leis, na própria consciência, o resultado é exatamente o comportamento das virgens loucas. Vejamos que as 10 virgens adormeceram, que significa reencarnaram no corpo físico, em que permanecem adormecidos, parcialmente, né? O entendimento da nossa origem, o entendimento do objetivo pelo qual estamos encarnados aqui na Terra, a gente ainda tem um rumo com relação a isso. Fato que constitui uma aprovação para todos nós. Porque nós reencarnamos por qual motivo? Não poderíamos evoluir só no mundo espiritual? Por que não é possível evoluir somente no mundo espiritual? Por exemplo, as obras de André Luiz estão recheadas de lições, de orientações que são feitas na dimensão espiritual. Quando o espírito aprende tudo isso, auxilia na sua evolução. Então, se nós ficássemos no mundo espiritual para sempre, sem encarnar, nós evoluiríamos? Não. Nós ficaríamos estagnados.
no mesmo nível que estamos, porque vamos conviver com os nossos semelhantes no mundo espiritual, né? A gente vai se agrupar pelas vibrações que nós estamos, pelo que nós somos, né? E não dá para um espírito de condição mediana, por exemplo, ir para as colônias elevadas para aprender com os espíritos superiores e conviver com eles pela própria lei de afinidade. Né? Nós vamos estar agrupados. Mas está todo mundo esperando ir para o nosso lar? Vai ter uma briga incrível e às vezes não vai parar lá, né? Depende da vibração, conforme praticou as virtudes, exercitou as virtudes, conforme tomou cuidado de trabalhar com as virgens prudentes, né? Cada um vai estar numa região onde esteja, né? Desencarnou, a gente vai falar aqui, mas não significa que ao morrer você já está, né? Vai ser um santo, não vai. Você vai ser aquilo que você está sendo naquele momento. Né? A não ser em condições muito especiais, utilizando até equipamentos para isso, porque é uma questão de energia, né? Um espírito mediano, né? Não vai conseguir ir para o mundo superior, né? Com os espíritos superiores, porque é questão de energia, né? Precisa de equipamentos para conseguir chegar a uma energia tão boa, tão forte, tão, né? E a pessoa não está vibrando nessa energia. Agora, os espíritos superiores têm como ir até os espíritos inferiores. Isso acontece. Instrutores espirituais que vêm para orientar, como André Luiz cita nas suas obras. Né? Aí sim, né? Isso a gente sabe que, ao contrário, é perfeitamente possível. Então, no mundo físico, convivemos com pessoas muito más, pessoas mediamente más, pessoas boas, pessoas já iniciando o processo de bondade dentro de si, aquelas medianamente boas, muito boas e ótimas, que são uma minoria no planeta de expiações e provas, mas existem. Então a vida no mundo físico passa a ser uma provação. Por quê? Porque a maioria ainda está voltada ao mal no planeta de expiações e provas. Diferente do planeta de regeneração, que predomina o bem. A Terra vai se tornar um planeta de regeneração, talvez nos próximos séculos. Então, realizar o bem nesse mundo, em que a maioria está voltada ao mal, é uma prova. Então, esse tosquenejar e adormecer é o processo reencarnatório, onde vamos ser convidados a buscar o azeite, que é o combustível para fazer esforços continuados, pacientes, perseverantes, para manter essa nossa chama acesa. Essa parábola ele fala exatamente disso. Continuando a parábola, Jesus fala: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saem ao encontro, então. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Afinal, elas estavam esperando o esposo. Então, o que significa isso do ponto de vista profundo? Significa o processo de reencarnar. E vai ter um momento que vem o esposo, que é o momento da nossa morte corporal. E pode ser no mesmo dia da desencarnação ou não. Porque há uma diferença entre morrer
e desencarnar. Morrer é interromper a vida biológica. Desencarnar é desprender-se do corpo. E para desencarnar imediatamente com a morte do corpo, só é possível quando estamos desenvolvendo as virtudes, como as virgens prudentes. Por isso que às vezes a gente vê ali nas reuniões mediúnicas, né, pessoas, espíritos, né, apegados à casa, à fazenda, ao que seja, porque estavam esquecendo de desenvolver as virtudes, né, e focado excessivamente no material. Se nós vivemos uma vida material ou mesmo espiritualista, materialista, espiritualista porque já conhecemos a verdade, mas materialista porque permanecemos no processo de não desenvolvimento das virtudes, como as virgens loucas. Vamos morrer, mas não vamos desencarnar imediatamente. O espírito passa por perturbações, às vezes até processos muito dolorosos, como André Luiz cita na sua obra. E aí, continuando, Jesus diz: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Vejamos que elas são goianitas, né? Elas queriam o azeite das outras, porque as lâmpadas delas estavam apagando. Se as prudentes dessem, o que aconteceria? Dessem assim. Oi? Não é isso mesmo. As das prudentes apagavam. E das loucas ficavam acesas e prontas para as bodas. Muito amigas, não? Continuando, Jesus diz: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. Vamos supor que desse metade do azeite. Daqui a pouco ia faltar para todas. Né? Se as prudentes dessem todo o azeite, ficariam sem o azeite. Isso nós vimos agora há pouco. Com as lâmpadas apagadas e as outras com as lâmpadas acesas. Então, na fala de Jesus, simplesmente pede que as loucas vão lá e vão comprar. Vai lá e compram. Qual o sentido disso do ponto de vista moral? Será que Jesus está ensinando aqui para as pessoas serem egoístas? De maneira alguma. Sendo o azeite um combustível para manter a lâmpada acesa, que significa o desenvolvimento das virtudes, esse combustível significa o esforço, continuar, paciente, perseverante e disciplinado, que é individual e intransferível. Como que eu posso desenvolver a sua virtude? Como que eu posso desenvolver a humildade sua? Não posso. Cada um tem que desenvolver as suas virtudes. Não tem como. É individual e transferível. Como que eu posso fazer esforço para que a outra pessoa se ilumine? Por isso que não é possível que as virgens prudentes ofereçam seu azeite para as virgens loucas. O máximo que podemos fazer é o quê? Orientar as pessoas. Como as virgens prudentes orientaram as virgens loucas. Vão lá e comprem como fizemos.
Ou seja, humilde o seu orgulho, amance a sua rebeldia, seja mais caridosa e menos egoísta. Vamos lá, faz esse exercício todo dia, em casa, no trabalho, no clube, aonde for, no centro, aonde for. Faz isso todo dia. Faça o esforço você também. Não temos como fazer por ninguém a não ser para nós mesmos. Continuando, as virgens loucas foram comprar o azeite. Jesus disse: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, o esposo, ao chegar, encontrou as virgens preparadas. Se as virgens representam toda a humanidade, e as prudentes são aquelas pessoas que estavam no processo de exercício para desenvolver as virtudes, e o símbolo da lâmpada é bem claro, da autoiluminação, por meio do azeite, por meio do esforço. Então, aquela noite de núpcias é o momento em que aqueles de nós que fizemos esforços para desenvolver as virtudes do Espírito imortal que somos, praticando as leis divinas, estaremos no nível de consciência muito tranquila, harmonizados conosco, em comunhão com o esposo, em comunhão com o Cristo interno, que tem como referência o Cristo manifesto. Ou seja, a hora que nós estamos harmonizados, a hora que nós estamos em paz, ou seja, construindo o reino de Deus dentro de nós. Então, esse símbolo que Jesus usa aqui, das virgens que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, isso acontece dentro da nossa intimidade, usufruindo das questões conscienciais que nós vivenciamos. Aí, continuando, Jesus diz que a porta se fecha. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. Acabamos de ver que a porta representa esse entrar na nossa intimidade. Quando as virgens loucas chegam e dizem: Senhor, abre-nos a porta, Jesus disse, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Qual o significado desse símbolo? Representa aquelas pessoas que entram em remorso, aquele arrependimento tardio, que acreditam que basta se arrepender no final da vida e pronto, está tudo resolvido. Não vai estar nada resolvido. Porque lá dentro do aposento, o Senhor vai dizer: mas eu não vos conheço. Por quê? Porque o Cristo interno não foi preparado por meio do exercício das virtudes. Se o Cristo interno não foi preparado, não há comunhão nem daquela personalidade que acabou de morrer com o Cristo manifesto, nem com o Cristo interno. E Jesus conclui fazendo uma advertência: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Qual é o significado disso? Vejamos que quando Jesus fala e não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, o Filho do Homem ele próprio, tem a ver com esse momento da nossa morte corporal. Ninguém sabe o dia nem a hora desse momento em que vamos prestar contas para a nossa consciência, para o Cristo interno, que tem como referência o Cristo manifesto. Ou seja,
Deus não vai fazer um julgamento, não vai fazer um comitê para julgar a gente. Não vai ter esse julgamento. Nós vamos estar face a face com a nossa consciência. E aí, vamos ver o que desenvolvemos de virtudes, o que precisamos desenvolver mais, ou aquilo que não desenvolvemos. É nesse momento que nós vamos fazer essa conexão do Cristo eterno com o Cristo manifesto. Ou seja, será que seguimos o que Jesus nos mostrou quando veio aqui? Será que nos esforçamos continuamente, perseverantemente, para desenvolver as virtudes? Então, não é o Cristo Jesus que vai perguntar o que fizemos do bem que prometemos realizar no limite de nossas forças, em nosso próprio aprimoramento e no auxílio aos demais, que fizessem mesmo, auxiliando os demais que fizessem mesmo. Não vai ser. Essa é a nossa própria consciência. É o nosso Cristo interno, o ser consciencial que todos nós trazemos dentro de nós, mas que, por desprezo às leis divinas, que estão, as leis divinas estão na nossa consciência. Muitos de nós afastamos desse ser consciencial, reforçando. Sejamos como as virgens prudentes, que são aquelas pessoas que fazem esforços para conseguir o combustível, que é o esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado, para o processo de autoiluminação. Todos nós estamos convidados a fazer isso. Todos nós, sem exceção. Isso aí. Queria que sobrasse uns 15 minutinhos para a gente conversar sobre a parábola das 10 virgens. Às vezes eu fico 40, 45 minutos levando vocês a pensarem sobre a parábola. Mas algum de vocês aqui que disser, compartilhar conosco o que mais lhe chamou a atenção dessa parábola, o que mais lhe tocou, o que mais chamou, foi importante para vocês nessa parábola. Às vezes uma pessoa que compartilha isso ajuda as outras pessoas que estão aqui muito mais do que eu aqui nos 40, 45 minutos que fiquei levando vocês a refletir sobre a parábola das 10 virgens. Quem poderia começar? Eu não entendi. Entendeu o quê? Eu quero ver arrumar o combustível, né? Quando fala que as 5 virgens não dão o azeite para as outras 5, Jesus não nos ensinou que devemos ser caridosos, que devemos amar o próximo como a nós mesmos? Então aí eu entendo que se você desse, você estaria sendo o que Jesus nos ensinou. Aí elas falam que não dão, por isso que eu não entendi. Mas o azeite não simboliza as virtudes? Mas qual da minha virtude que você ainda conquistar? Boa, você tem que fazer exercício. Não tem como te dar. Ah, tá. Isso eu não entendi. Legal. É isso que é importante. É isso que uma pessoa fala, às vezes muitos também não entenderam Mas dessa se maneira. a gente ganha tudo, a gente... Desculpa, ó, vamos fazer assim, por favor, seu nome. Débora. Débora, obrigado, Débora, por compartilhar. Seu nome? Vândria. Vândria, obrigado por compartilhar. Agora, seu nome? Camila. Camila, faça a sua. Não, se a gente ganhar tudo de mão beijada, a gente não dá valor, né? Elas se toda vez que acabar o azeite delas, ela pedir ganhar, ela não vai saber o valor de batalhar pelo próprio azeite.
Ou seja, se esforçar continuamente, perseverantemente, persistentemente para desenvolver as virtudes. Porque a gente vê, não é? A gente vê o trabalho. Chega uma pessoa e vem fazer trabalho voluntário aqui no centro. Veio, ajudou na pizza, distribuiu. Daqui, sei lá quanto tempo vai voltar aí, às vezes, para fazer esse trabalho. Cadê o trabalho perseverante, persistente, continuado? Muitas vezes a gente mesmo, quando a gente. Eu sou muito bom. Eu vejo que eu errei. Não devia ter falado daquela maneira, não devia ter agido daquela maneira. Aí acontece uma situação semelhante que eu acabo repetindo. Bom, uma hora eu vou ter que acertar isso. Hoje eu já consigo reconhecer que eu errei. Já consigo reconhecer que eu errei. Mas ainda às vezes falta o esforço, continuado, persistente, perseverante, para que na próxima não é. Mas se eu vou trabalhando, vou percebendo, vou mudando, tem que mudar, porque se eu continuar do mesmo jeito, vai dar na mesma coisa. Então tem que perceber. Tem que perceber que, opa, eu fui muito orgulhoso nisso. Tem que mudar o meu orgulho. É um trabalho que eu tenho que fazer constantemente, independente que é no centro, na escola, no clube, principalmente na família, né? É onde que a gente está constantemente interligado. Obrigado pela sua. Alguém mais? Vamos aí, ó, tem tanto tempo. Gente, tem tempo, mas dá para a gente debulhar essa parada. É uma parábola bem difícil, né? Sim. Bem figurativa. Uso simbólico, isso mesmo. Porque se você lê-la de novo sem pensar dessa maneira, a humanidade, as que se esforçam a desenvolver as virtudes, as que buscam só os prazeres da vida. Uma questão de merecimento, como foi dito aqui, que merecimento teria essas virgens que querem de mão beijada pedir, porque acabou o combustível, e pedir para as outras? As outras fizeram esforço, tiveram disciplina, né? Se esforçaram, e essas vão querer de mão beijada, sem nada, né? Sem nenhum esforço. Que merecimento teriam elas? Esse merecimento, às vezes eu fico preocupado com essa palavra, sabe? Merecimento. Se a gente olhar o nosso, assim, nós já devemos estar encarnando centenas, milhares de vezes, né? Não é? E ainda não conseguimos mudar o tal do orgulho, né? Isso é uma virtude. Se vocês querem saber as virtudes essenciais, peguem o Sermão do Monte, vão lá nas bem-aventuranças e leiam lá quais são as virtudes as virtudes essenciais que nós temos que desenvolver. Você vai ver lá que começa da humildade e vai acabar lá na justiça. Ser justo, começa com ser humilde para chegar a ser justo. Peguem e leiam o Sermão do Monte de Jesus, quando falou das bem-aventuranças. Essas são as virtudes que nós temos que desenvolver, no mínimo, né? Porque tem outros que a gente nem conhece. Como disse Gandhi, se todos os livros fossem apagados da terra, sumidos da terra, se sobrasse só o Sermão do Monte, já bastaria. Era o suficiente. Porque estão lá as virtudes essenciais. Mas desculpa, Luiz, falando no merecimento. A gente, tanta coisa que a gente já tem de, vamos dizer assim, de débitos a acertar, né?
Eu às vezes entendo que esse merecimento nada mais é que a misericórdia divina nos dando uma outra oportunidade de aprendizado, uma outra oportunidade de aprendizado, uma outra oportunidade de aprendizado para eu desenvolver as virtudes. Que a palavra merecimento às vezes para mim some no contexto. Já tenho tanta dívida que a hora que eu tenho uma misericórdia dele, eu tenho um tempinho a mais para tentar desenvolver aquilo que ainda não desenvolvi. Então essa palavra merecimento fica meio, para mim, fica meio assim, eu fico às vezes meio. Vou tentando buscar esse conceito. Que a gente, né, merecimento. A gente tem que se esforçar continuamente, perseverantemente, para desenvolver as virtudes e aí conquistando a luz interior. Aí sim, né? Aí, pô. Mas eu só estou conquistando porque eu tenho a misericórdia divina que me deixa eu errar de novo, como eu estava falando, errei, continuo errando. Uma hora tem que acertar. Pode falar, eu acho que. Não, eu de novo. Fala. Eu acho que mérito seria a palavra no caso, não, Luiz? O mérito dela, cada uma? Não tem nem mérito, né? Esse mérito é pensando no orgulho, né? Só de pensar em méritos, eu vou fazer aquilo porque eu vou ter méritos. Parece uma base de troca. Uma base de troca, né? Porque o nosso vocabulário é pobre, né? E olha que o português é um dos mais ricos. Mas- Em inglês, né? Mas Em inglês ele é- uma palavra significa 302 outras. Mas ele é pobre porque, como você disse, como nós não somos espíritos evoluídos, nós carecemos de algumas coisas, de alguns símbolos, de algumas palavras para poder tentar entender. Então, quando se fala em merecimento, é porque se você tem um esforço, você pensa assim, poxa, eu estou merecendo um degrauzinho a mais porque eu me esforcei, Troca, né? tá trocando. Aí é modo de entender, é de cada um, Né? né? Mas eu acredito que quando a gente se esforça para se tornar melhor, é automático esse o bem-estar, né? Por exemplo, saber bem cumprir aquele momento, mas virão outros, porque nossa evolução é gradativa, né? Como se Nós fosse vamos chegar. nosso pagamento via cartão de crédito. Nós vamos chegar num ponto onde nós vamos fazer isso, assim, como a gente respira, né? Vamos dizer hoje, como a gente respira. A gente vai fazer porque a gente quer servir ao amor. Nós vamos fazer isso de uma forma, e aí nós vamos, aquele sentimento que nós tivemos de uma paz interior, de, né, de ter feito, como você disse, ter feito certo, feito correto, nós vamos sentir isso constantemente. Aí nós estaremos em plenitude. Né? E em plenitude ainda a gente vai continuar desenvolvendo, assim como Cristo se desenvolve, assim como ele fala, meu Pai ainda trabalha. Jesus fala, meu Pai ainda trabalha. Não aposentou. Meu Pai ainda trabalha. Nós não paramos. Jesus não parou. Ele continua se desenvolvendo assim como nós vamos chegar. Só que nós vamos estar num momento diferente, né? Onde a gente vai estar muito em conexão com Jesus, muito em conexão com Deus. Hoje a gente entende Deus mais pelas suas obras, né? Como que essa árvore nasceu aí, né? Como que não tem um Big Bang, né? Que houve uma explosão e tudo se criou da explosão. Tem a causa primária que é Deus. Deus criou tudo. E nós usamos esses recursos que Ele nos dá, emprestamos, para nos desenvolver. Desenvolver o quê? As virtudes.
Porque conforme o espírito vai evoluindo, eu acredito que ele vai se tornar tão grato, Gratidão. né, por ter tido a oportunidade de não ter, e não foi abandonado. Quando começamos a compreender que nós não fomos aquela ovelha abandonada, nós fomos desgarrados, mas o pastor foi lá, catou, vem cá, vamos começar de novo. Então, eu acho que a maior bênção é você ser grato por pensar assim, nossa, ele me ama e está me dando outra chance. Perfeito, né? Isso que você falou é tão maravilhoso, porque Deus é soberanamente justo e bom. Ninguém vai ficar para trás. Até o mais malvadão, um dia vai chegar a ser um espírito evoluído. Só vai levar mais tempo. Vai seguir a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é meu. Se eu faço atos de amor, retorna para mim atos de amor. Se a causa é amor, o efeito é amor. Ele tem que trabalhar para isso, para conquistar, né? Agora, se eu faço atos de desamor, o que retorna para mim? Desamor. Aquele reino de Deus dentro de mim, com desamor, não tem conexão. Não tem como eu construir o reino de Deus fazendo desamor. Eu estaria contrário às leis divinas. Só é infeliz aquele que se afasta das leis de Deus. Que se afasta. Não vai ser infeliz o resto. Não vai ser infeliz para sempre. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele só vai demorar um pouco mais. Como na parábola dos dois filhos, né? Onde um pega tudo do pai lá, o dinheiro, etc. E na hora que ele está comendo bolotas de porco, que os porcos comem, cai em si e fala, nossa, deixa eu voltar para a casa do meu pai. É um momento onde ele já passou por tantas dificuldades, eu falo, eu tenho que ficar no errado. Agora eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Eu tenho que desenvolver as virtudes. Chega de ser que nem as virgens loucas. Eu tenho que ser uma virgem prudente. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Eu tenho que seguir o que o Cristo manifesto nos mostrou. Para que com o meu Cristo interno, iluminado, eu faça conexão com o Cristo manifesto. Não é? Muito bom, que mais? Mas se quiser, acho que nos permite a gente conversar mais um pouco. Esse lado de cá está quietinho, né? Tá. Esses entenderam tudo e estão tranquilos. Tanto o reino de Deus. Eu não estou vendo, eu só estou falando que esse O lado reino de cá. de Deus dentro deles. Tranquilo. Mas pode falar, vocês também. Nada, o que mais chamou a atenção de vocês nesse parágrafo? Cada um né, pega um pedaço e fala, isso aqui. Isso me chamou a atenção. Só um comentário que eu me lembrei do meu sogro. Certo. Ele costumava dizer sempre para nós assim, para cometer um erro, basta um pensamento. Mas para adquirir uma virtude, precisa às vezes de 1 milhão de resistências. E realmente, a dificuldade toda está na aquisição dessa virtude. Né? Porque onde está o azeite? Às vezes a gente sabe o azeite, mas não quer achar. Pois é. Não é? Então, a virtude está na sua frente. A gente está muito bloqueado ainda pelas deficiências de encarnações de erros passados, que a gente não consegue alcançar aquela virtude. O que nos falta é a vontade. Querer é poder. Exatamente. Está na nossa frente. É que nem a gente fala assim, Deus me dê paciência.
Aí você vai trabalhar no outro dia, puseram um funcionário novo para trabalhar com você. Aí você olha, começa, aí você comenta com o cara faz tudo errado. Olha que coisa. Não aguento. Bom, mas tá aí, ó, o exercício para você fazer e desenvolver a paciência. Vai lá, conversa com ele, explica, né? Diz como que funciona, orienta. Não. Você primeiro vai criticar, vai fazer um monte de outras coisas desamorosas e vai querer ter retorno amoroso. Desenvolve a paciência, desenvolve a virtude da paciência. Ação e reação, né? De ação e reação. E aonde é o limite? Gostei, veio desse lado do sim. Por favor, senhor Marco. Eu esqueci de perguntar o nome do senhor. Qual é o nome do senhor? Clóvis. Muito obrigado, Cláudio. Esqueci, ainda não esqueci, mas já vou perguntar antes que eu esqueça. O nome do senhor? Daniel. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Cláudio, por compartilhar. E aonde é o limite da paciência? No caso, por exemplo, que você falou de pessoas que você ensina uma vez, duas vezes, três vezes, e ele não quer. Onde é o meu limite? Isso. Boa pergunta, né? Ele não quer, você deu a resposta. Ele não tem vontade. Eu não posso dar meu azeite para ele. Ele tem que se desenvolver. É intransferível, mas eu oriento. 1, 2, 3, 4. Certo? Chego a abandonar. Chego ao limite de abandonar, no caso, muitas vezes. Não sei se seria essa palavra, olha, abandonar. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, o que o bom samaritano fez? Levou aquela pessoa para uma estadia, deu assistência e continuou o seu caminho. E continuou o seu caminho. Porque ele tem que continuar desenvolvendo as virtudes dele. Assim como o outro, assim que estiver se reparado, assim que ele estivesse melhor, ele pudesse ter percebido o que estava fazendo e mudar. Despertar. Assim como os dois filhos. Né? Um deles foi lá, na hora que ele começou a comer as bolotas do porco, ele falou: opa, deixa eu voltar para a casa do meu pai. Já sofri demais, sofri e estou sofrendo e agora entendi, despertei que estou no caminho errado. Ou seja, orientou, acompanhou, fica na espreita. Né? Fica na espreita. Se o outro der uma brecha, a gente pode ter uma nova atitude. Porque vai ser os seus exemplos que vai mais sensibilizar aquilo que você quer. É porque você não vai conseguir mudar o outro. Falta a vontade de mudar, né? A pessoa querer mudar, se auto-transformar. Dá trabalho. É o nosso orgulho que fala mais alto, né? Achou o orgulho em meio. Humildar o orgulho dá muito trabalho. Já encarnamos centenas de vezes e ainda, quem sabe, humildamos aí 1%. Eu tive uma moça que foi trabalhando na minha casa faz muito tempo já. E era como filha minha, sabe? Então chegava aniversário, dava um anelzinho de ouro, né? Não pagava direito, porque naquela época não se existia. Mas era como se fosse uma filha. De repente ela arrumou um namorado, que não era uma coisa assim boa, e começaram a querer me, sabe, chantagear. Né?
Aí chegou uma hora que ela falou assim, olha, dona Creuza, não dá mais para mim ficar aqui. Aí ela saiu, paguei o ordenado dela, saiu. E eles foram na justiça. Aí eu fui, apaguei, né? E ela estava grávida. Tanto que eu sabia que ela estava grávida e a mãe não sabia. Ela veio, compraram os móveis para arrumar um lugar para morar. Aí passou o tempo, né? A gente se distanciou, lógico, né? Aí um dia eu voltando do meu serviço, estavam os dois no portão, ela com uma criança no colo, e eu voltar a trabalhar. Eu olhei para ela e falei, olha, meu coração partiu, mas eu falei, não dá. Cada um no seu momento, cada um nos seus sentimentos. Não tem. Chega uma hora que não tem como você, né? Encerrou. Porque o próprio Evangelho traz a informação do filho e da mãe, né? A mãe está sempre orientando, está sempre cuidando, né? Ela ora, pede a Deus, o filho não quer ouvir, ele só quer afrontar. E aí chega um momento, o Evangelho diz isso, né? Você entrega para Deus e fica na espreita. Então, porque uma mãe jamais abandona. Sim, é o caso do Gregório, né? Um espírito pertemido, né? De coração duro, que a mãe, até, né? Reinos das trevas, né? O Gregório, chegou um momento, e a mãe junto, a mãe foi, espiritualmente, isso que eu estou falando, foi, rezando, orando, vibrando, até que um dia ele caiu em si e viu a mãe, né, assim, sentiu a mãe, mudou. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, né? Sim. Quando fala da mãe. Isso mesmo, né? Quer dizer, chega um momento, né? A lei de causa e efeito, você acaba uma hora falando, não, agora eu vou aprender, vou fazer diferente. Eu vou mudar o meu caminho. Não quero mais ir por esse caminho. Já imagina o quanto de conflito a gente cria dentro de nós a cada vez, né, que nós agimos com desamor. Não tem. E nós queremos o quê? O reino de Deus dentro de nós. Para o reino de Deus estar dentro de nós, nós sempre precisamos fazer isso. Não tem outro caminho. Tá bom? Acho que agora a gente já fizemos bastante exercício. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram aí com a. Eu aposto que agora ficou muito melhor essa parábola na mente de vocês do que só acabar aqui naquele momento do caminho. Vamos ter uma conversa séria com o travesseiro. Travesseiro está vendo, né? Um travesseiro consciência. É. Muito obrigada. Senhor Deus, Pai amoroso, obrigado, Pai, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, a partir do dom da vida, pelas oportunidades que sempre nos avizinham e que possamos
aproveitá-las da melhor maneira possível. Neste momento, Pai, rogamos o Teu auxílio, o Teu amparo, permitindo, Deus, que os benfeitores queridos possam nos auxiliar neste momento, na aplicação do passe, que cada pessoa aqui possa receber o lenitivo necessário, fortalecendo por completo. Em Teu nome, Deus, humildemente, pedimos a permissão para iniciarmos um momento de socorro através do passe. Sim, sim.